título da mensagem é Caminho Novo ou Novo Caminho, como vocês preferirem, porque Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas. Deus quer sempre trazer algo de novo para cada um de nós. Isso é muito legal, muito especial em relação ao nosso Deus. O fato dele ter coisas novas para cada um de nós. Deus está sempre preparado para nos presentear com coisas novas. Trazer, às vezes, naquele momento difícil, naquela situação complicada que você está vivendo, algo novo para a sua vida. Porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu queria começar essa mensagem lendo a palavra de Deus em João, capítulo 14, versículos de 3 a 6. E essa história, esse trecho da palavra de Deus, Jesus fala com seus discípulos em um momento muito especial na trajetória de Jesus Cristo aqui na Terra. Jesus viveu aqui na Terra como nós, como seres humanos, de carne e osso, e durante 3 anos e meio, ele exerceu o ministério dele, anunciando o reino de Deus, falando do amor de Deus. E nesse estágio, nessa altura do campeonato, nesse momento aqui, em que Deus fala, em que Jesus falou com seus discípulos, ele estava prestes a ser sacrificado na cruz. E ele começa a conversar com os seus discípulos e ele diz assim: e quando eu for e preparar lugar. Eu acho isso muito lindo, porque Jesus já estava falando com eles, tranquilizando os seus discípulos em relação ao futuro deles, para eles não se preocuparem, porque Deus tinha algo novo, algo reservado, especial para eles. E disse assim: quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus quer estar conosco, isso é muito lindo, ele quer estar junto de nós, porque Ele nos ama. E Ele disse assim: vocês conhecem o caminho para onde vou. Jesus falou de uma maneira assertiva, Ele não estava fazendo uma pergunta aos discípulos, mas Ele fez uma afirmação, dizendo: olha, vocês conhecem para onde eu vou. Mas Tomé fez uma pergunta e disse assim: Senhor, não sabemos. Espera lá, você está dizendo que nós sabemos para onde você vai? Não é bem assim. Eu não sei, Jesus. E Tomé perguntou, e disse: não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho que nos permite chegar até o Pai. Quando nós temos uma viagem programada, quando a gente tem vou fazer um passeio, a gente procura se programar. Eu tenho um casal de amigos nossos que eles fazem diferente um pouco. Eles viajam, às vezes, para o mundo todo e quase nunca reservam hotel. Compram a passagem aérea, viajam, chegam lá, procuram um local para ficar. Então vão assim, sem muita programação. Às vezes é difícil fazer esse tipo de viagem. Os discípulos queriam saber qual era o final, qual era o destino final. Como é que vai ser o meu caminho até eu me encontrar novamente com você, Jesus? E Jesus falou: olha, não se preocupa, porque eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Quantas vezes a gente se sente perdido na nossa vida, não sabendo qual vai ser o destino final? Como é que vai ser essa viagem? Como é que vai ser essa jornada? Eu me lembro quando eu tinha 13 anos de idade, tinha um tio que morava em Salvador, e meu pai falou assim: Éber, você quer passar férias lá em Salvador? E eu falei: quero, praia, Salvador, vamos lá, ficar na casa do meu tio. E meu pai, com 13 anos, hoje em dia a gente quase não faz mais isso, colocar o filho dentro de um ônibus, viação em Itapemirim, viajando sozinho, com 13 anos. Meu pai me deu um pouco de dinheiro ali, fez as contas, fez aquela programação, e olha que viagem, viu?
uma barreira caiu numa estrada, o ônibus teve que mudar a trajetória, e uma viagem que era para ter sido feita em 2 dias, levei 3 dias para chegar lá. Naquela época não tinha celular, quando eu parava nas paradas de ônibus, eu procurava um telefone público, fazia uma ligação a cobrar para o meu pai, e contava, ó, tô vivo, né? E os dias foram passando, e olha, cada coisa. Tinha uma pessoa que trouxe uma garrafa de vinho grandona, aquele sangue de boi, colocou ali em cima daquele lugar onde se coloca a mala, aquela garrafa estourou na viagem e encheu aquele ônibus com aquele cheiro. E foram 3 dias, eu descia nas paradas e falava, levei toalha, né? Vou tentar tomar banho no caminho, mas eu descia aqueles banheiros que escorria aquela água ali, eu falava, não vou tomar banho não. Fiquei 3 dias sem tomar banho. Cheguei lá com conjuntivite, porque eu lavava o rosto na água do banheiro, então assim, uma viagem terrível. Já pensou se te falam antecipadamente, essa viagem vai ser assim? Tanto é que eu reclamei tanto com meu pai, falei, pai, que viagem. Ele fez um esforço e comprou uma passagem de avião de volta. Então eu tive a oportunidade de voltar de avião. Mas e na nossa vida? Já pensou se alguém falasse para você, olha, a sua viagem, a sua jornada, o seu caminho vai ser assim, vai ser assado, você vai sofrer isso, você vai passar por aquilo. E a gente ia começar a se assustar falando, não quero chegar lá mais, eu mudo de ideia, eu quero ficar aqui em casa, eu não quero enfrentar essa viagem. Mas a gente pode ter a segurança de que se estamos caminhando e viajando ao lado de Jesus Cristo, a gente pode ter a convicção que Ele é o caminho, Ele é a estrada, Ele é por onde nós vamos caminhar. Independentemente do que está acontecendo ao nosso redor, a gente pode ter a convicção que Jesus é o caminho. E Jesus, lá no capítulo 10 de João, também quando conversava com seus discípulos, ele chama os seus discípulos de suas ovelhas. E ele diz assim, as ovelhas, ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Sim, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Jesus não apenas é o caminho, mas é a porta. E Ele, quando a gente passa por essa porta, a gente passa a viver um tempo novo, porque Jesus começa a andar ao nosso lado. A gente pode ter essa certeza, essa convicção, de que não estamos sozinhos na nossa trajetória, que enquanto nós vivermos aqui na terra, Jesus Cristo está ao nosso lado, nos ajudando na caminhada e permitindo que a gente trilhe um caminho novo ao lado dele. Mas a gente precisa entender que Jesus Cristo chama as suas ovelhas pelo nome. Ele nos conhece. E você não vê as ovelhas, né, quando um pastor de ovelhas está cuidando das suas ovelhas, elas não saem andando aleatoriamente. Elas vão seguindo o pastor. O pastor sabe os locais que são mais seguros para ela. O pastor sabe aqueles locais que oferecem mais segurança. E elas vão seguindo o pastor, sem saber para onde vão, mas vão seguindo o pastor. Porque o pastor é sinônimo de segurança, é sinônimo de você está comigo, você está seguro. Amém. Não necessariamente, quando seguimos o nosso pastor, significa que a gente vai viver uma vida longe de problemas, uma vida blindada de situações difíceis, de obstáculos, de desafios. Mas o importante é entender que estamos seguros ao lado de Jesus Cristo. Você pode se sentir inseguro diante das circunstâncias que te envolvem nesse momento. Você pode estar se sentindo muito preocupado, com medo, pelo que está acontecendo ao seu redor, porque você não sabe como a história vai terminar. Você não sabe como é que acaba.
Já pensou se Jesus Cristo, se Deus falasse para você como é que ia ser cada dia da sua vida? Que graça teria na vida se Jesus falasse: amanhã vai acontecer isso com você? Amanhã você vai ter um problema, amanhã você vai passar por isso. A gente não ia querer mais sair de casa, mas a gente pode sim sair de casa seguros que Jesus Cristo está com a gente. Ele está ao nosso lado, não importa a situação que você esteja vivendo. Não podemos viver em pânico, preocupados com o dia de amanhã. Jesus fala, que a gente não precisa ficar preocupado, com o que vamos comer, com o que vamos nos vestir. Jesus fala: olhai para os lírios do campo. Ele dá exemplos da natureza, de pássaros. Quem alimenta os pássaros, Deus cuida deles. Você acha que um pássaro está preocupado se vai ter, o alpiste, a semente, a minhoca que ele vai comer no dia seguinte? Ele não fica preocupado. E Jesus fala a mesma coisa com a gente: não fique preocupado. Eu estou no controle, eu cuido de vocês muito mais do que eu cuido de pássaros e do lírio dos campos. Nós precisamos aprender a depositar a nossa confiança em Deus, porque Ele tem um caminho novo para as nossas vidas. Ele tem um caminho de esperança, um caminho de salvação, um caminho de transformação. Jesus é poderoso para transformar a nossa situação. Ele tem esse poder criador, de criar situações e fatos novos, onde parece tudo impossível, onde parece que não existe esperança. E como a situação ser transformada? Jesus é poderoso para transformar a sua situação. Mas você precisa escutar a voz do bom pastor. Quando ele te chama, não fique resistindo, mas vá ao encontro do bom pastor, que é Jesus Cristo, porque ele cuida das suas ovelhas como ninguém mais cuida. Lance-se aos braços de Jesus Cristo, sabendo que Ele cuida de você, não importa a situação que você esteja passando nesse momento. O primeiro ponto que eu queria falar nessa noite, dentro do título da mensagem, que é Caminho Novo, é sobre mudança de rota. Você, quando encontra Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, reconhece Ele como seu Senhor, como seu Salvador, a sua vida toma uma guinada, ele toma um rumo novo, e você começa a andar e caminhar ao lado de Jesus Cristo. E andar com Jesus Cristo é um processo de aprendizado constante. Quanto mais perto de Jesus Cristo nós andamos, mais nós aprendemos com Ele. Quanto mais você convive com uma pessoa, mais você vai adquirindo as características dessa pessoa e se assemelhando a ela. É assim no casamento, é assim dentro da sua família. Quantas características que nós temos? Eu tenho características que vieram dos meus pais, que vieram da minha mãe, dos meus avós, da minha família, dentro do contexto em que a gente vive. Quanto mais andamos ao lado de Jesus Cristo, mais nós nos assemelhamos a Jesus Cristo. Porque nós vamos adquirindo cada vez mais as características de Jesus, porque andamos ao lado dele. Mas se andamos distante de Jesus Cristo, como é que nós vamos começar a trazer para a nossa vida as características de Jesus Cristo, que nos permitem viver uma vida diferente, uma vida de confiança, uma vida de fé, uma vida de ousadia diante das circunstâncias, mesmo difíceis e impossíveis, que a gente vai enfrentar ao longo da nossa vida. Mas a gente precisa mudar a rota. Provérbios 14:12 diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Nós vivemos numa geração, num tempo, onde as pessoas são ensinadas e aprendem a pensar por si mesmos, a ter a sua autonomia, a ter a sua independência. E as pessoas faz parte do contexto da geração em que vivemos. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós precisamos entender que qualquer autonomia, qualquer independência passa por um relacionamento com Jesus Cristo.
Se você se relaciona com Jesus Cristo, a sua autonomia agora depende de Jesus Cristo. Você não faz aquilo que você gostaria de fazer simplesmente. Você começa a pensar, será que se eu fizer isso, Jesus vai ficar feliz? Será que eu ir por esse caminho vai agradar a Jesus Cristo? Nós começamos a mudar a nossa rota de antes. E agora, quando conhecemos a Jesus, começamos a trilhar caminhos novos, entendendo que Jesus está caminhando ao nosso lado. E esse texto de Provérbios diz assim que tem muitos caminhos por aí que parecem certos, mas no final conduz o homem à morte. Precisamos entender que quando caminhamos ao lado de Jesus Cristo, a gente precisa participar todas as coisas com Jesus. Não vivemos mais soltos, totalmente independentes. Agora nós vivemos com Jesus. E muitas pessoas podem pensar que não, mas isso é uma prisão. Como assim? Agora eu não tenho mais a minha independência? Pelo contrário, quando nós reconhecemos Jesus como o Senhor das nossas vidas, nós aí sim passamos a ter uma vida de liberdade. Porque quando andamos com Jesus Cristo, a verdadeira liberdade alcançamos nas nossas vidas. Porque estamos livres do pecado. Por causa do sangue de Jesus Cristo que nos lava e nos purifica de todo pecado. Aí sim temos liberdade. Tem pessoas que vivem distantes de Deus, eu vivo do jeito que eu quero, eu faço aquilo que eu quero, mas elas se enganam achando que estão livres, porque estão presas pelo pecado. Mas quando andamos com Jesus Cristo, temos a verdadeira liberdade de uma vida livre do pecado, uma vida próxima a Deus, uma vida de relacionamento com Deus. Romanos 3, de 23 a 24, a palavra de Deus fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, não tem uma pessoa que não tenha pecado, exceto Jesus Cristo. E por causa do pecado houve separação entre Deus e os homens. Mas através de Jesus Cristo nós somos justificados. Somos santificados e alcançamos a graça, porque Ele alcançou essa graça para nós. Em Lucas, Jesus também fala no capítulo 14, de 26 a 27, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É difícil isso, né? Será que você ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e até a sua própria vida mais do que a mim? Aquela passagem da Bíblia, né, daquele jovem rico que falou, Jesus, eu quero te seguir. E Jesus virou para ele e falou assim, você quer me seguir? Vende tudo que você tem e segue-me. Não significa que Jesus vai falar isso para todas as pessoas. No contexto que aquele jovem vivia, Jesus conhecia o coração dele e sabia que ele colocava os bens materiais acima de todas as outras coisas, inclusive acima de Deus. Foi por isso que Jesus falou exatamente com ele, você quer me seguir? Você quer ser meu discípulo? Vende tudo o que você tem, suas propriedades, porque Jesus sabia o que se passava no coração dele. E a resposta dele, ele ficou envergonhado e não perdeu a oportunidade de seguir Jesus Cristo. Muitas pessoas acham que a vida delas é essa vida aqui, que alguns vão viver 80 anos, alguns 90, tem gente que vive 100, passa dos 100, mas a nossa vida é muito mais do que esses anos que a gente passa aqui na terra. Jesus programou as nossas vidas para a eternidade. Jesus tem um plano eterno para cada um de nós. E a gente precisa mudar o driver, né? Começar a mudar a nossa mentalidade e entender que a nossa vida aqui é passageira. E a gente se descuida, quando menos espera, a gente está achando que tudo acaba aqui, que tudo se encerra aqui, mas pelo contrário, isso daqui é um mínimo, é um micro tempo
perto da eternidade, trilhões e quatrilhões de anos, e a gente acha que tudo se encerra aqui. A gente vive, às vezes, achando que esse problema é eterno que a gente está enfrentando. Mas o que é esse problema, né, que você está enfrentando em comparação com a eternidade? E Jesus fala com os discípulos: você ama, né, um familiar mais do que a mim? Você não pode ser meu discípulo. Você ama o seu trabalho mais do que a mim? Você não pode ser meu discípulo. Você ama bens materiais, a sua casa, coisas mais do que a mim? Jesus disse: você não pode ser meu discípulo. E ele continua dizendo: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Tem muitas pessoas, né, que às vezes buscam, às vezes, caminhos mais fáceis, né? Existem muitos caminhos fáceis, pelo menos existem promessas de caminhos fáceis por aí. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é Jesus Cristo, porque lá em João capítulo 1, versículo 1, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. E tudo que está escrito na palavra de Deus é a verdade, porque Jesus Cristo é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós precisamos entender que viver uma vida aqui na terra sem Jesus Cristo não vale a pena. Porque sem Jesus não tem graça viver. Sem Jesus não existe esperança. Sem Jesus não faz sentido. Por isso que precisamos uma mudança de rota nas nossas vidas. E o primeiro passo em relação a viver num caminho novo é fazer essa mudança de rota. É entender Jesus. Agora eu entendo que quando eu vivo com você, eu tenho tudo o que eu preciso. E você ainda me dá bênçãos que às vezes eu nem esperava que receberia. Porque você me ama. Porque você cuida de mim. E quando eu enfrento desafios, dificuldades na minha vida, eu posso ficar em paz, confiante, sabendo que estou no caminho que é Jesus Cristo. E não importa o que aconteça, eu tenho esperança de vida eterna. Eu tenho esperança de um futuro melhor. Eu tenho esperança de algo novo na minha vida, porque Jesus sempre tem algo novo para as nossas vidas. Jesus nos ama e quer o melhor para cada um de nós. E o segundo ponto que eu queria falar é: não olhe para trás. Quando você começa essa jornada ao lado de Jesus Cristo, a gente precisa parar de olhar para trás, para aquilo que ficou. Eu estava escutando uma entrevista, né? Uma repórter estava entrevistando um senhor, perguntou para ele quantos anos ele tinha, e ele falou: vou completar 96 anos de idade. E ela perguntou para ele: o que você pode dar de dica aí, de lição de vida para as pessoas mais jovens? E uma coisa que me chamou a atenção que ele falou assim: não fique olhando para o passado. Você não consegue consertar o passado. O passado ficou para trás. Viva o presente. Viva cada dia. E com Jesus é assim. A gente precisa viver cada dia. Não importa quão difícil seja o dia que a gente tem pela frente, a gente precisa entender que Jesus está conosco. Não adianta olhar aquilo que você fez de errado lá atrás. Jesus Cristo te perdoa, porque a palavra de Deus promete que Ele te perdoa se você confessar o seu pecado. Ele é poderoso para te perdoar, para te limpar e te purificar de todo pecado. Então pare de olhar para o passado, aquilo que você fez de errado, aquilo que às vezes te consome, parece uma âncora que te impossibilita de ir para frente, de avançar na direção daquilo que Deus tem para a sua vida. Imagine só, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, sabe que tem um caminho novo na sua frente, mas você fica olhando para trás.
A Bíblia diz, né, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para frente, para aquilo que Jesus Cristo tem de futuro melhor reservado para a sua vida. Isaías capítulo 30, versículo 21 diz assim: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. Ontem eu estava conversando com Elias, e ele estava falando um pouco do testemunho da vida dele, e como ele, em vários momentos da vida dele, né, às vezes tentando fugir do chamado de Deus para a vida dele, como Deus alcançava e buscava o Elias. Jesus busca, né, ele está interessado em alcançar, em salvar a todos, mas nós precisamos entender que a gente precisa estar atento, né, como o bom pastor falou, ele chama as suas ovelhas pelo nome, ele nos chama. E o Espírito Santo de Deus está sempre tentando guiar as nossas vidas para um caminho de um relacionamento com Deus, para um caminho de uma vida aqui na terra, uma vida fortalecida pelo Senhor. Deus não quer que os seus filhos andem aqui na terra uma vida de medo, uma vida de covardia, uma vida de fracasso, de derrota, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos vitoriosos. Pare de ficar com um sentimento de autocomiseração. Eu sou miserável, eu não presto mesmo, eu não tenho jeito. Deus não fala isso sobre você. Deus espera o melhor de você, porque Ele ofereceu o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos uma vida abundante, uma vida de esperança, uma vida de expectativa em relação à eternidade, viver para sempre ao lado do nosso Pai. Então pare de se olhar, né, para baixo, dizendo que você não tem valor. Você tem muito valor, porque foi pago por você o preço, né, mais alto que se podia pagar, que é o preço do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário por cada um de nós. Então não fique mais olhando para trás, para o passado, siga em frente. A palavra de Deus, né, tem aquela história da mulher de Ló. Um belo dia, né, Deus fala com Abraão e diz: Abraão, eu vou destruir a cidade de Sodoma, porque o pecado, né, o clamor chegou até os céus. E Abraão ainda tentou, né, negociar com Deus, porque tinha o primo dele, Ló, que morava em Sodoma, e tentou convencer a Deus: não, e se tiver 50 justos naquela cidade? E se tiver tantos justos? E aí chegou até o número de 10, mas não tinha nem 10 justos naquela cidade. E Deus estabeleceu um juízo contra a cidade de Sodoma, mas quando os anjos do Senhor vão até a cidade de Sodoma e vão avisar Ló o que vai acontecer, a sua família, ele dá uma ordem clara para a família de Ló e falou assim: olha, vocês saiam correndo dessa cidade e não olhem para trás. Ele deu essa ordem clara. E Deus fala com a gente também. Quando você começa a andar no caminho novo com Jesus Cristo, pare de olhar para trás. Pare de ficar se lembrando do que já passou, do que ficou para trás, às vezes 30, 40, 50 anos. Pessoas que você não consegue perdoar, né? Amigos que eram amigos viraram inimigos. Quantas coisas que ficaram no passado que às vezes nos prendem. E a ordem de Deus foi: olha, corre e salva a sua vida, não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. E a palavra de Deus diz que a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. E muitos anos depois, Jesus Cristo, né, conversando com seus discípulos, em Lucas, capítulo 17, ele falou: lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. A gente às vezes fica tentando se salvar, né, por nós mesmos.
Jesus está dizendo assim: quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. A nossa salvação está em Jesus Cristo, em nada mais. E a gente precisa aprender a parar de olhar para trás. Parar de se preocupar com o que ficou para trás e olhar para frente, para Jesus Cristo, para tudo aquilo que Ele tem reservado para as nossas vidas. A gente precisa desapegar do passado e olhar para Jesus Cristo. O terceiro ponto que eu queria falar está lá é uma nova perspectiva. A gente precisa entender que Deus tem uma perspectiva diferente da nossa perspectiva. A palavra de Deus fala que assim como os céus são mais altos do que a terra, né? Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos planos. A perspectiva que Deus tem para nós é completamente diferente da nossa. A gente tem uma visão muito limitada, né? A gente, em comparação ao que Deus tem de plano e de perspectiva para cada um de nós, quanta diferença. Deus, ele não tem tempo, né? Ele é atemporal. Ele não olha para o tempo como nós olhamos. Deus consegue ver simultaneamente passado, presente e futuro. E a gente está limitado, a gente está vivendo o presente. A gente não consegue mudar o nosso passado. A gente não consegue prever o nosso futuro. Mas Deus sabe tudo o que vai acontecer com cada um de nós. E a palavra de Deus diz que o plano que Deus tem para o nosso futuro é um plano perfeito. Se você tem essa confiança e você começa a exercitar a fé nisso, dizendo: Deus, está tudo obscuro, está tudo cinzento, mas eu vou confiar que você tem um plano perfeito para a minha vida, você está exercitando fé. Fé é trazer à existência as coisas que não são como se já fossem. Você tem uma expectativa, Deus colocou algo no seu coração, você espera alguma coisa, deposite a sua confiança em Deus. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas você precisa entregar o seu caminho ao Senhor. E simultaneamente, Jesus é o próprio caminho. Então, se Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas, por que a gente fica preocupado? É um grande mal, o mal do século, diziam no século passado, a ansiedade. E Jesus, a palavra de Deus ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes em tudo, sejam as vossas petições conhecidas diante do vosso Pai que está nos céus. O antídoto para a ansiedade, para a preocupação é a oração. Porque Jesus falou: antes de ficar, não fica preocupado, entrega o teu caminho ao Senhor. Ora, joga, bateu preocupação, lança aos pés de Jesus Cristo. Não fica acumulando aquela preocupação, aquela ansiedade. Talvez ela não saia de imediato, mas continue. Deus, eu não quero ficar preocupado com essa situação. Eu quero entregar esse problema nas tuas mãos. Eu não tenho o poder de resolver essa situação, mas tu és poderoso para resolver qualquer situação. E ora mesmo. Às vezes você está cansado de orar, continua orando, insistindo, porque Deus cuida de você. Ele te ama, Ele quer o melhor para a sua vida. Então a gente precisa entender que Deus tem uma perspectiva diferente da nossa. Quando a gente está ali passando por aquele problema, sofrendo a dor, angustiado, preocupado, Deus sabe o que vai acontecer no capítulo 2, no capítulo 3, no 4, no 5 das nossas vidas, e Ele tem um plano perfeito para as nossas vidas. E Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 22, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Alguns domingos atrás a gente falou sobre entrar no Santo dos Santos, no lugar santo, que antigamente no tempo do povo de Israel, quando existia lá na época o tabernáculo e depois o templo em Jerusalém, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santíssimo. Ele tinha que se purificar, ele tinha que sacrificar animais,
para poder entrar na presença de Deus, naquele lugar santíssimo. E o que esse texto da palavra de Deus está dizendo, portanto, irmãos, agora temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Jesus abriu um novo e vivo caminho para cada um de nós. Quando ele venceu na cruz, nós temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Quando caminhamos com Jesus Cristo, temos confiança de que Deus nos ouve, de que temos livre acesso ao Pai, de que a gente pode ter essa confiança de que podemos seguir marchando, podemos ir em frente, sabendo que Deus está do nosso lado. A gente pode ter essa confiança, e esse texto fala que a gente pode chegar com um coração sincero e com plena convicção de fé. Um coração sincero não é um coração que faz uma oração e conversa com o Pai, omitindo o que está se passando no coração. Você pode abrir o seu coração para Deus e falar tudo que está dentro de você. Ah, mas Deus não sabe já o que se passa no meu coração? Deus não é onisciente e sabe tudo aquilo que se passa na minha mente? Sim, mas Ele quer escutar da nossa boca, porque Ele é nosso Pai. E que pai que não gosta de conversar com o filho? Que pai que não gosta de escutar o filho contando para ele como é que foi o dia, como é que as coisas estão acontecendo? Deus espera as nossas orações. Orar é falar com Deus, Ele quer se comunicar com a gente. A gente precisa entender que nesse caminhar com Jesus Cristo, temos uma nova perspectiva da maneira de enxergar as coisas, porque agora a gente tem que entender que Jesus está ao nosso lado em todas as situações, que nosso general é Cristo, que Ele luta as batalhas por nós, que a gente não está sozinho na caminhada. A gente pode ter essa confiança, é uma mudança de perspectiva. Você não está mais sozinho, Jesus está do teu lado, e você pode marchar com confiança, seguir em frente, porque Ele está do nosso lado. Então a gente pode ter essa certeza que Jesus Cristo, Ele lava, Ele purifica a nossa consciência que antes era culpada. Você não precisa mais ficar com sentimento de culpa. Jesus Cristo te perdoou na cruz do Calvário. A Bíblia fala em Provérbios que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança a misericórdia. A gente precisa aprender a confessar. Orar, confessar também é um tipo de oração. E a gente pode todos os dias ter essa confiança, e a gente sabe que Jesus Cristo nos perdoou na cruz do Calvário, que nos lavou e nos purificou de todos os pecados, mas a gente precisa criar o hábito de confessar. Eu dei outro dia um exemplo do lixinho, né? O lixo da cozinha, que se você não troca aquele lixinho, se você deixar ali parado, ele vai começar a feder, cheira mal. E assim também é o pecado que a gente não confessa. A gente pode ter essa certeza que Jesus Cristo vai nos perdoar. E você não precisa ter vergonha de Deus. Muitas pessoas às vezes ficam protelando, né, a oração, a confissão, com medo de chegar na presença de Deus. O medo não precisa mais existir no relacionamento com Deus por causa de Jesus Cristo. Quando o sumo sacerdote ia falar com Deus no lugar santíssimo, chegavam a amarrar uma corda na cintura dele, porque se ele pisasse ali fora do quadrado, né, fizesse qualquer coisa que desagradasse a Deus, ele caía morto ali, e ninguém mais podia entrar ali dentro para recolher o corpo, porque senão morria junto. Então tinha aquela corda que teriam que puxar ele para fora. Mas agora, depois de tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz, a gente tem total confiança de falar com Deus. Por isso não fica adiando a confissão.
você tem uma nova perspectiva agora com Jesus Cristo. Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo pecado. A gente tem livre acesso ao Pai. E eu gosto muito da passagem lá a história, né? Quem aqui não conhece, né? Não se lembra da história de Moisés cruzando o Mar Vermelho. E a gente vê, né? Lembra dessa história, dessa grande vitória que Deus deu ao povo de Israel. O povo de Israel estava mais de 400 anos ali como escravo na terra do Egito. E Deus envia Moisés para ser o homem usado por ele para libertar o povo de Israel do cativeiro na terra do Egito. E Moisés estava ali tirando, né, sendo aquele guia do povo de Israel, sendo um instrumento de Deus para tirar o povo de Israel daquela prisão, daquele cativeiro que eles enfrentavam no Egito. Mas as pessoas ainda estavam apegadas ao passado. Elas ainda estavam presas ao Egito. O povo de Israel estava saindo para a promessa, indo em direção ao que Deus tinha prometido para o povo de Israel, mas eles estavam presos ao passado. Ainda estavam com a mentalidade de escravos. Não tinham entendido que agora Deus tinha libertado o povo de Israel e estava levando eles na direção de algo novo, de um caminho novo. E eles começaram a reclamar com Moisés muito, quando viram que o faraó deu ordem para que o exército dele perseguisse o povo de Israel, porque ele mudou de ideia. Mesmo depois das 10 pragas, ele mudou de ideia e falou, não, eles não vão fugir, eu vou atrás dele. E o exército de faraó do Egito se levantou para perseguir o povo de Israel e para matar todo mundo. E eles se desesperaram e disseram para Moisés, falaram assim, Moisés, deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios, afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Olha o desespero do povo e a falta de perspectiva, porque Deus estava fazendo algo novo com eles. Às vezes Deus começa a colocar nos nossos corações a semente de algo novo, começa a nos dirigir para um caminho novo, para uma promessa, e a gente fica se prendendo ali a detalhes, a situação, as coisas não estão acontecendo como eu esperava, eu achava que ia ser dessa forma, que ia ser daquele jeito, mas fique em paz, Deus cuida de você. As coisas podem parecer todas truncadas, podem parecer diferentes da sua expectativa, mas lembre-se que a perspectiva de Deus é diferente da nossa perspectiva. E o povo de Israel gritou, reclamou com Moisés, queriam voltar para a prisão do Egito. E lá em Êxodo, capítulo 14, no versículos 13 a 18, Moisés começa a dizer, não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Imagine, né, Moisés desesperado. O que ele ia falar? Milhões de judeus, né, saindo ali da terra prometida, da terra do Egito e na direção da terra prometida, mas tinha um mar na frente deles. E atrás tinha um exército, o exército mais poderoso da terra naquela época, perseguindo eles. E agora, Moisés? O que você vai fazer? E aí Deus intervém. E diz assim, então o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. A gente às vezes fica esperando algo espetacular de Deus, né? Que vem um anjo pessoalmente, né? E diga pra gente, não, vai por aqui, vai por ali. E quantas vezes o que Deus espera de nós é a confiança nele, a despeito das nossas circunstâncias, a despeito do que está acontecendo. Você quer agradar a Deus? Exercite fé no seu dia a dia. Confie nele mesmo que você não esteja vendo uma luz no final do túnel.
saiba que Ele cuida de você. Mesmo que esteja tudo caindo aos pedaços, né? O exército de Faraó nas suas costas, o mar vermelho na sua frente, Deus tem um livramento reservado para você. Mas tudo que Ele está pedindo para você é que você marche. O caminho está na sua frente, tem um obstáculo no mar, mas você precisa marchar, mesmo que em direção ao obstáculo que você está vendo na sua frente. E o marchar é exercitar a fé. Se a gente ficar parado, as coisas não vão acontecer. Deus quer fazer as coisas aqui na terra em conjunto com seus filhos. Ele quer nos treinar enquanto estamos aqui na terra. Ele quer aperfeiçoar o nosso caráter. Mas a gente precisa ter a confiança para marchar, para seguir em frente, mesmo que tudo pareça contrário. E Deus deu essa ordem para que eles marchassem. E Ele disse para Moisés: tome a sua vara e estenda a mão sobre o mar, divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Deus vai te abrir caminhos novos, onde você jamais esperou que fosse ter um caminho novo. Amém. Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas, porque o nosso Deus é um Deus de novidades. Amém. É um Deus que tem algo reservado para cada um de nós. Então, nessa noite, recapitulando aqui os pontos, né? Primeiro, mudança de rota. Nós precisamos mudar a nossa rota na medida em que tivemos um encontro com Jesus Cristo. Segundo, pare de olhar para trás. Pare de olhar para o passado, para aquilo que ficou para trás, para os seus pecados, para os seus erros, para os problemas que você deixou para trás, mas às vezes você insiste em se apegar a eles. E tem uma nova perspectiva em Deus. Jesus Cristo está vendo as coisas de uma maneira totalmente diferente de como nós enxergamos as coisas. Mas se você quer enxergar as coisas como Jesus enxerga, ande mais perto de Jesus Cristo. Você não vai ter uma perspectiva nova com pensamentos antigos, com perspectivas naturais, humanas. Você precisa moldar a sua mente de acordo com o que a palavra de Deus estabelece para as nossas vidas. Quando você compra um carro, você vai ler o manual daquele carro para saber, né, como é que eu ligo aqui, eu regulo o ar-condicionado, como é que eu regulo aqui detalhes. Né? Se você compra um aparelho eletrônico, você não vai ler o manual para entender como é que funciona. Deus deixou para o ser humano o manual, né, do homem e da mulher, que é a palavra de Deus. E se você quer ter uma vida nova, um caminho novo aqui na terra, você precisa conhecer o que o manual fala a respeito do caminho de Deus para a sua vida aqui na terra. Ande com o Senhor a cada dia. Essa semana que você vai começar, comece a sua semana entregando o teu caminho nas mãos de Deus. Não importa aquilo que você tem pela frente. A Bíblia diz: entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Não coloque a sua confiança, né? A Bíblia fala também, uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas eu farei menção do nome do Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso. Confie em Deus com todo o teu coração. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos orar agora. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, você pode fazer isso agora. Você pode falar: Jesus, eu quero caminhar ao teu lado. Não quero mais andar sozinho nessa vida. Eu quero andar contigo do meu lado, Jesus. Você pode estar orando essa oração que eu vou fazer agora, se você nunca fez essa oração. E depois vamos estar orando também por toda a igreja nessa noite. Senhor Jesus, eu quero andar ao teu lado, eu quero entregar o meu caminho a Ti. Nessa noite eu entrego a minha vida a Ti, sabendo que você tem um caminho perfeito
e um caminho novo para a minha vida. Eu quero abrir o meu coração nessa noite e entregar a minha vida totalmente em Tuas mãos, Senhor Jesus. Pai querido, nós apresentamos a Ti cada vida que está aqui na Tua casa nessa noite, Senhor. Obrigado, Deus, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigado, Jesus Cristo, porque assim como o mar vermelho se abriu na frente do povo de Israel quando eles tiveram fé para marchar, que a gente tenha essa fé e essa confiança para marchar, sabendo que Jesus Cristo está ao nosso lado todos os dias da nossa vida. Nós temos essa confiança que Jesus Cristo vai abrir portas, porque Ele é a porta, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, nessa noite nós nos encorajamos em Ti, Senhor, pela fé, sabendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, que muda a nossa perspectiva. Senhor Deus, que o Senhor possa, ao longo dessa semana, fortalecer os corações cansados, trazer uma esperança nova, uma confiança nova em Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Que nós possamos, Deus, marchar com fé e com confiança, sabendo que Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador, a nossa esperança, a nossa rocha. Tu és Jeová Jireh, o Deus que provê tudo aquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos sair daqui fortalecidos pelo Teu poder, pela Tua graça, que é inesgotável, que é abundante, que Tu possas fazer algo novo em cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado.